Caio, hoje eu vou começar por você. Especificamente sobre essa PEC que suspende decisões da Suprema Corte, na sua avaliação, isso é inconstitucional? Boa noite. Olha, é muito interessante esse tema de hoje. Será que é inconstitucional o Congresso suspender o efeito de decisões inconstitucionais de ministros do Supremo? Olá, doutor Zé Eduardo, olá, Basília, saudações à nossa audiência. Bom, aqui em primeiro lugar é preciso dar algum contexto e esclarecer o debate público, né? A PEC 28, ela não permite que parlamentares derrubem, atropelem, desobedeçam decisões judiciais. Ela apenas suspende temporariamente os efeitos de decisões do STF que invadem a competência do Congresso. Fica muito mais fácil de entender citando exemplos práticos, ainda que hipotéticos. Em 2019, o STF repentinamente mudou seu entendimento sobre a prisão após julgamento em segunda instância. Isso permitiu aí que uma série de condenados por corrupção, incluindo à época o senhor Lula da Silva, se livrassem do cárcere. Com a PEC 28, o Congresso poderia reagir a essa inovação jurídica penal e suspender os efeitos da decisão pelo voto de 2/3 dos seus parlamentares. E o que aconteceria a partir daí? O Supremo poderia reverter essa suspensão com o voto de 4/5 dos ministros. Ou seja, na PEC 28, a palavra final permanece com o STF. Isso é muito importante. Bom, seguindo aqui o exemplo hipotético da prisão após julgamento de segunda instância, vale lembrar que a vitória da impunidade lá no STF foi por uma margem muito estreita. Ela foi por 6-5, graças a uma súbita mudança de opinião do ministro Gilmar Mendes. Ou seja, provavelmente, se vigorasse a PEC 28, o STF não conseguiria reverter a suspensão votada pelo Congresso. E aí os deputados e os senadores teriam 2 anos para legislar sobre esse assunto. E se o Congresso não se manifestasse, voltaria a valer a decisão do Supremo. Então, percebam que ao invés de violar a separação dos poderes, a PEC 28 apenas reforça esse pilar constitucional. Quando centenas de parlamentares, 2/3 deles, concordarem que o STF extrapolou as suas atribuições, invadiu a competência do Congresso, o Congresso susta a decisão, devolve o tema para o STF e, se o Supremo não formar uma maioria qualificada, fica estabelecido um prazo para que deputados e senadores deliberem sobre o assunto e reformulem a lei. Se não, volta a valer o que os ministros do Supremo decidiram. E a Constituição ela é muito clara, na sua cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º. Emendas que tendem a abolir a separação dos poderes são inconstitucionais. Mas, como a gente acabou de ver, a PEC 28 reafirma a separação dos poderes e, além disso, ela aprimora o sistema de freios e contrapesos da República, ela preserva a segurança jurídica e combate o ativismo judicial, enfrentando também a omissão legislativa. Então, para quem ainda não entendeu, numa república democrática, a regra é a seguinte: o poder legislativo cria as leis, o poder judiciário as aplica, controlando a sua legalidade. Ocorre que, atualmente, os ministros do Supremo chamaram para si a missão de criar e alterar leis. Dias Toffoli, quando foi presidente do STF, sintetizou essa nova vocação legislativa do tribunal. Aspas, enquanto Suprema Corte, nós somos os editores de um país inteiro. Fecha aspas. Em outras palavras, os ministros, confessadamente, alteram as leis do país porque se enxergam como editores e não como aplicadores do direito. Segundo aqui o Datafolha e a CNT, cerca de 7 em cada 10 brasileiros é contra mudanças na lei do aborto, contra a saidinha de presos em datas comemorativas e contra a legalização do porte de maconha. Ainda assim, os ministros do STF votaram pela alteração dessas leis como se fossem mesmo editores da República, substituindo os representantes eleitos para o Congresso Nacional. Portanto, a PEC 28 apenas permite que o Congresso reaja a esses excessos editoriais, reafirmando a separação dos poderes. A PEC 28 não é inconstitucional, ela apenas corrige inconstitucionalidades e talvez por isso foi tão mal recebida pelos detentores do poder e seus embaixadores na imprensa.